Depois de séculos de civilização com enormes avanços em todas as áreas da ciência, o homem ainda não descobriu como se livrar de uma das suas piores criações, a miséria humana. Milhões de pessoas em todo o mundo sofrem com o peso das desigualdades e da falta de oportunidades de estudo, trabalho ou de superação de doenças. Diante destas situações, muitos procuram ajudar das mais diversas maneiras, seja como voluntários ou doadores. Também existem aqueles que tentam contribuir e não sabem como. As ações solidárias destinadas a aliviar o sofrimento humano ou criar perspectivas de crescimento pessoal são o tema desta edição do Matéria de Capa. Fique com a gente. Um dos problemas que atingem a região periférica de uma grande cidade é a ausência de equipamentos do Estado. Para suprir essa deficiência, um jovem de 19 anos pediu que a mãe emprestasse o quartinho de passar roupas no fundo da casa simples. Nascia a Orpas. Chácara Santana, Jardim São Luís, Zona Sul de São Paulo. Uma região que já foi considerada uma das mais violentas da cidade. Em 2004, um jovem resolveu abrir as portas da própria casa para receber os outros jovens da região. Criou uma ONG chamada Orpas, que hoje tem essa cara. Está presente até na Argentina. Obras recreativas, profissionais, artísticas e sociais. O nome ousado tem o tamanho da disposição do Daniel, que hoje deixou o trabalho no mundo financeiro e se dedica totalmente ao projeto. Eu me considero um sobrevivente aqui na comunidade. Vi muitas pessoas da minha família morrerem, muitos amigos morrerem dentro desse contexto. E aí, um pouco que questionado, provocado por essa realidade, a gente chegou na conclusão que não daria para esperar alguém vir aqui e ser os nossos salvadores. No antigo quartinho de passar roupa da mãe do Daniel, agora reformado, hoje está a sala de informática, com 10 computadores doados. A ordem aqui é aproveitar cada centavo e cada centímetro. O imóvel aqui tem 3 pavimentos. Aqui embaixo é a informática. E aí em cima funciona a sala de robótica, que atende 40 alunos divididos em turmas de 5. Se você programar ele, o quanto mais alto você falar, ele vai andar mais rápido. Esse daqui também é o sensor ultrassônico. Ele também serve para uma das programações dele, que é reagir à distância. Você aprende outras coisas também? Sim. O que, por exemplo? Movimento retilíneo uniformemente variado. Movimento o quê? Movimento retilíneo uniformemente variado. Meu Deus, o que é isso? É quando um corpo sofre aceleração constante. Por exemplo, ele vai daqui, você programa o robô daqui até aqui. Nesse trajeto, ele vai aumentando a velocidade. E também tem um movimento retilíneo uniforme, que é quando ele termina o trajeto na mesma velocidade que ele começou. Você está em que série? Eu tô na 4ª série. Sabia que isso é assunto de matéria de colegial? O pessoal vai saber isso só no ensino médio? Não. Mas dá para aprender. Dá para aprender, é só se esforçar. A Orpas está sempre em movimento acelerado. Já atendeu mais de 1.000 crianças, jovens e adultos desde 2005 e hoje atinge 300 pessoas da Zona Sul de São Paulo. Está até em Córdoba, na Argentina, onde replica o modelo de protagonismo social pelos próprios moradores de áreas carentes. E recebe gente de outros países que quer aprender a fazer a diferença lá no seu pedaço. Eu acho que é um crescimento pessoal muito grande, porque eu vou voltar para Lima cheia de muitas experiências novas e muitas ideias novas também. O intercâmbio já é conhecido há muitos anos, há muitas décadas na classe média. O que eu acho maluco é a gente colocar pobre para fazer intercâmbio. A gente já tem aqui uma dúzia de pessoas que teve a oportunidade de circular Noruega, Finlândia, Venezuela, Argentina, por conta de parcerias que a gente desenvolve com a União Europeia e cooperação com outros projetos sociais pelo mundo. Uma dessas pessoas é a Luana, que aos 14 anos foi à Argentina representar o grupo e trouxe muita coisa na bagagem. Tudo lá foi importante, mas uma coisa que eu não tinha antes de ir pra lá era a certeza que ser pobre é legal. Antigamente eu não queria quase nada da minha vida, mas agora eu quero fazer coisas boas pra mim e para as pessoas da comunidade, pessoas que moram na favela, pessoas que moram na periferia. Uma dessas coisas é o microcrédito e a adoção de uma moeda própria do bairro, que eles criaram para manter a riqueza lá mesmo. A moeda social é muito simples no funcionamento. Qualquer pessoa pode vir aqui na Orpas
ou comprar algum produto, ou se quiser, inclusive, trocar dinheiro pela moeda. Porque R$1 é uma moeda Orpas. E tem estabelecimentos que aceitam a moeda e tem estabelecimentos que dão desconto quando você compra com a moeda Orpas. Se o comércio começa a ter mais circulação de clientes, ele precisa contratar mais gente. E geralmente os comércios da região contratam pessoas da região. O que começou com a doação do quartinho de passar roupas e do tempo do Daniel, hoje se mantém graças a doadores que garantem o trabalho. A filantropia, se ela não interagir com o terceiro setor, com as organizações sociais sérias, a gente não consegue desenvolver de uma forma boa a nossa atividade na comunidade. A Orpas é uma grande fomentadora de sonhos. O nosso slogan é sonhar não paga imposto. Então, quando as pessoas elas chegam aqui no projeto, a primeira coisa que a gente quer resgatar nela é a capacidade de sonhar. Então, a gente começa a plantar no coração dessas crianças os sonhos. E aí, através dos sonhos, o indivíduo empoderado, todo o restante da transformação acontece naturalmente. A realidade dura e violenta das periferias afeta a capacidade de aprendizado das crianças. Uma pedagogia nova pode devolver a elas a atenção e o gosto pelo saber. É o que está em prática no projeto Uerê, no Complexo da Maré, uma das maiores favelas do Rio de Janeiro. O Complexo da Maré é formado por 17 comunidades com mais de 200 mil pessoas. É uma região que ainda não foi pacificada, não tem a presença das UPPs. A realidade dessas crianças, os relatos que elas trazem de violência, é muito difícil representar em palavras, mas aqui dentro, um outro mundo é possível. 1, 2, 3 little angels, 4, 5 e 6 little angels. Essa é apenas uma das 12 etapas que as crianças do Uerê cumprem todos os dias. O objetivo é exercitar o cérebro. Ivone criou um método que chama de Pedagogia Uerê Melo depois de anos de pesquisa. Você tem que preparar o cérebro para poder armazenar informação primeiro na memória curta e armazenar na longa. Se você não teve esses estímulos quando tinha que ter, você não tem vocabulário adequado, você não tem compreensão, você não tem lógica. Então a criança não pode aprender. Esse, para mim, é uma das tragédias do Brasil. É o número de crianças nas escolas públicas ou particulares também desse país com um não aprendizado. Eu quero que vocês me digam o nome de um bioma brasileiro. Floresta Amazônica. Peraí, nós temos vários. Floresta Amazônica. Tira um. Além dos exercícios que ajudam as crianças a entenderem e memorizar o conteúdo curricular, há outras atividades, como a capoeira o coral e as aulas de informática. Aqui é a sala de informática, os alunos. Estamos fazendo uma planilha Excel, trabalho aqui, cada um. Bota aqui para ver. Você entrou aqui no Uerê, vai fazer o quê? Como? Eu tinha muita dificuldade na escola, sempre estudei em escola pública, eu tinha muita dificuldade mesmo. Entrei com o objetivo de reforço escolar. E a pedagogia Uerê Melo se multiplica. Olha, a experiência tem sido fantástica, porque ela é replicada no Rio de Janeiro em 150 escolas, dentro de favelas, replicado em Recife, em escolas na mesma condição, e em janeiro, na Ilha do Marajó. Para as crianças, é melhor deixar que elas contem. O Uerê é uma escola que ensina as pessoas a estudar, tira as pessoas da rua para parar de ser mendigo. Para aprender a escrever, nós temos um grande emprego quando crescermos. Para ser uma pessoa na vida. É isso aí. Muito bem. Tchau. Jovem, financeiramente resolvido e com uma ampla rede de amigos. Ele tinha tudo para levar uma existência voltada para o que muitos consideram como o lado bom da vida, mas fez a opção pela solidariedade, para ajudar as pessoas que precisam e, ao mesmo tempo, abrir caminhos para aqueles que desejam ajudar e não sabem como. Foi assim que nasceu o Instituto ASE. Bairro Pedreira, Zona Sul de São Paulo. O que começou com barracos de madeira na década de 1980, ganhou alvenaria nos anos 90. Agora é hora dos detalhes, que dão dignidade à moradia e a seus ocupantes. O projeto Afago atende crianças e jovens no contraturno escolar, mas resolveu ajudar também as famílias, com pequenas, mas importantes reformas. A gente vai conhecer agora uma das casas que vão receber os investimentos do projeto. Aqui mora a Carla, tudo bem? Com
3 irmãos e os 2 pais. Um dos problemas é aqui no banheiro, olha só. Não tem luz. E o que é que acontece com o chuveiro, Carla? O chuveiro não esquenta direito. E esse chuveiro não esquenta direito por causa disso aqui, olha só. Aqui na entrada tem toda essa fiação. É o único jeito de ter eletricidade aqui, Carla? É. Esse monte de fios aqui, olha só, vai sumir, vai desaparecer. O objetivo justamente é fazer essa recuperação de casas que têm problemas assim essenciais, né? Como a parte elétrica, a parte de encanamento e é o próprio aproveitamento do espaço, porque uma escada como essa não permite subida de móveis, dificulta muito o dia a dia da família. Então esse é o objetivo principal. Cada família pode receber até R$2.000 e a mão de obra é feita pelos próprios moradores. Antes o projeto construía apenas 2 casas por ano, hoje já são mais de 80. Os recursos vêm de um benfeitor que chegou aqui através do Instituto ASE. E foi em vielas como esta que a ideia do Instituto apareceu. Quando eu falava que eu separava uma parcela do meu patrimônio anualmente para reformar exclusivamente casas, eu notava que outras pessoas do meu meio falavam que, olha, eu admiro demais o seu trabalho, mas eu me comovo muito com leucemia, por exemplo. Você não quer me ajudar a encontrar bons projetos sociais em leucemia que tenham impacto, transparência, solidez e gestão para a gente fazer um processo organizado? Eu falei, claro, pode ser que está surgindo uma boa ideia para fazer essa ponte entre físicas de alto poder aquisitivo e o terceiro setor, porque sem essa ponte eu estou mais que convencido que não funciona. Nessa casa o trabalho já está pronto, ela é uma das beneficiadas aqui no bairro de Pedreira pelo projeto Afago. A reforma aqui consistiu na recuperação do piso, a pintura das paredes e também um trabalho na área interna da casa. Jéssica, como é que era essa casa antes dessa última reforma? Ela não era nada rebocada, não tinha os tetos, a pintura não era feita, não tinha o piso que hoje tem. Era bem judiada mesmo. Como é que é viver numa casa como ela está hoje? Ah, melhora muito, né? Até a vergonha de às vezes trazer alguém aqui eu tinha. E hoje em dia, depois da reforma, melhorou demais. O brasileiro, de um modo geral, ele é caridoso. Quem pede, ele realmente contribui, faz a sua doação. O que falta é organizar um legado familiar, uma causa única, que ele se torne um advogado dessa causa por muitos anos. Nenhum país tem uma história de filantropia tão diversificada e tão cheia de personagens curiosos como os Estados Unidos. Um deles é o criador da rede de free shops. Ele já doou mais de $6 bilhões e marcou um prazo para se livrar do restante da sua fortuna. Chuck Feeney has led an extraordinary life. Atualmente, com 81 anos, Charles Feeney, ou Chuck para os mais próximos, decidiu há muito tempo que não precisa de muito dinheiro para viver. Em 30 anos, ele doou $6 bilhões e 200 milhões de dólares. Graças a uma bolsa de estudos que ganhou por ter servido na Força Aérea Americana durante a Guerra da Coreia, conseguiu ingressar na Universidade de Cornell, em Nova York. Formado em administração, ganhou outra bolsa para estudar na França. Foi lá que teve a ideia, que mais tarde iria lhe abrir as portas da fortuna. Começou vendendo cigarros, bebidas e perfumes para tripulantes dos navios americanos que passavam pelo Mediterrâneo. Em 1960, abriu com um sócio seu primeiro free shop no aeroporto de Honolulu, no Havaí. O seguinte, em Tóquio, foi um sucesso. Daí em diante, a rede se expandiu por mais de 100 países. Em 1982, 2 décadas após o início do negócio, ele decidiu que não precisava de todo o dinheiro que ganhava. Criou a Atlantic Foundation, mais tarde batizada de Atlantic Philanthropies. Desde então, passou a distribuir montanhas de dinheiro para projetos educacionais e de saúde. A Universidade de Cornell, onde só pôde estudar graças a uma bolsa do governo, recebeu $350 milhões de dólares, destinados à criação de um centro de pesquisas de alta tecnologia. Também criou um fundo para distribuir bolsas para estudantes
pobres. Em 1996, vendeu sua parte na rede Duty Free Shop para o bilionário francês Bernard Arnault, do grupo Louis Vuitton. Aos 81 anos, Cheney leva uma vida pacata em Dublin, na Irlanda. Veste roupas simples e usa um relógio de $15, que, segundo ele, mostra a mesma hora que um relógio de ouro. Recentemente, separou uma pequena fatia da sua fortuna, $5 milhões, para passar o restante de seus dias. E marcou um prazo para distribuir o que sobrou. $1,3 bilhão serão doados nos próximos 4 anos. Cheney casou-se 2 vezes e teve 5 filhos. Caroline, a mais jovem, que poderia ter herdado parte da fortuna, não reclama do pai. Ela diz que fica feliz ao ver como ele se sente realizado cada vez que um de seus projetos educacionais ou de saúde se tornam realidade. Veja a seguir o homem que não teve acesso aos livros quando criança e mandou construir 3.000 bibliotecas ao ficar rico. E mais, o ator de Hollywood que criou uma empresa só para distribuir os lucros aos pobres. A gente volta já. Não é de hoje que os americanos muito ricos resolvem distribuir sua fortuna a uma certa altura da vida. Um deles chegou a ser considerado o homem mais rico de todos os tempos. Andrew Carnegie, ex-rei do aço, escreveu um livro chamado O Evangelho da Riqueza, onde defendia a tese de que é preciso doar enquanto se está vivo. Nascido na Escócia, Andrew Carnegie chegou ainda menino aos Estados Unidos antes da metade do século XIX. Começou a trabalhar aos 6 anos, primeiro numa tecelagem e mais tarde numa ferrovia, onde exerceu inúmeras funções até montar uma fábrica de poltronas para trens. Em seguida, começou a produzir trilhos e, em pouco tempo, passou para a siderurgia, tornando-se o rei do aço nos Estados Unidos. Ao vender sua empresa por $480 milhões para o também bilionário JP Morgan em 1901, Carnegie foi apontado como o homem mais rico do mundo. Naquela época, ele era conhecido por vários motivos. Por explorar os empregados, pagando salários baixos e exigindo longas jornadas de trabalho, e pelos projetos de filantropia. Também bancou a construção do Carnegie Hall, a mais famosa casa de espetáculos dos Estados Unidos, inaugurado em 1891. Em 1911, aos 76 anos, Carnegie resolveu distribuir a maior parte da sua fortuna para hospitais, universidades, bolsas de estudo e para financiar a construção de 3.000 bibliotecas. Separou uma parcela para viver o restante de seus dias e, seguindo o princípio de giving while living, ou seja, doe enquanto estiver vivo, distribuiu $350 milhões. Carnegie viveu mais 8 anos e morreu em 1919. O ator Paul Newman é outro que integra a galeria de personagens no universo da filantropia nos Estados Unidos. Ele criou uma empresa de produtos alimentícios com a finalidade exclusiva de doar os rendimentos. Durante décadas, Paul Newman encantou as plateias do mundo inteiro com inúmeros filmes, mas a vida fútil de Hollywood nunca o atraiu. Em 1982, o ator fundou a empresa Newman's Own, que fabrica e vende produtos alimentícios. Todo o lucro é destinado a organizações beneficentes e também a projetos de defesa do meio ambiente. Em 3 décadas, já foram doados mais de $300 milhões. Embora Newman tenha falecido em 2008, a empresa continua funcionando e distribuindo os lucros. O bilionário Warren Buffett, aquele que apoia a proposta do presidente Barack Obama para aumentar os impostos para os super ricos como ele, é outro que se inclui na lista dos grandes doadores para projetos beneficentes nos Estados Unidos. Dono de uma fortuna de mais de $50 bilhões, Buffett já avisou a seus herdeiros que vai deixar a maior parte do seu dinheiro para projetos beneficentes. Para o empresário Horácio Laferpiva, parceiro do Instituto ASE, que mostramos antes, a filantropia é um dado cultural em outros países. Você percebe que foi uma cultura que foi se formando ao longo de muitos e muitos séculos, não é? E que hoje está implementada. O que nós estamos tentando fazer no Brasil é exatamente isso, aproveitando esse momento de mudança do padrão, inclusive de renda do brasileiro, né? Uma ascensão de uma classe C que praticamente não existia no país, para criar já uma cultura de filantropia que possa ajudar no futuro a nós termos muito mais pessoas, muito mais soldados nesse exército.
São inúmeros os projetos voltados para a ação social existentes no país. Como é impossível falar de todos, vamos resumir de forma bem rápida alguns deles. O trabalho da Pastoral da Criança para a melhoria da qualidade de vida das crianças e suas famílias é reconhecido como um dos projetos de melhor resultado em todo o mundo. Criada em 1983 no Brasil, a Pastoral ampliou sua área de atuação para outros 19 países, mobilizando mais de 200 mil voluntários. O projeto traz ações educativas, preventivas de saúde, nutrição e cidadania, focalizadas na capacitação das famílias para os cuidados com a criança. A fundadora do projeto, doutora Zilda Arns, morreu no terremoto que devastou o Haiti em janeiro de 2010. Outro projeto de grande alcance social é a Orquestra Jovem Heliópolis, do Instituto Bacarelli, com sede em São Paulo. O programa oferece formação musical e artística para cerca de 1.200 crianças e jovens da comunidade. Os alunos têm aulas de teoria e técnica, com a possibilidade de praticar em orquestras e corais profissionais do Brasil e do exterior. Todos podem se especializar em um instrumento ou canto. Veja a seguir mais alguns exemplos de ações sociais de grande alcance no Brasil. A gente volta já. Evitar que crianças com doenças crônicas tenham que voltar ao hospital. Essa é a missão da ONG Saúde Criança. Apesar do nome, aqui não tem criança. O foco está na família. Além de oferecer cursos profissionalizantes, pelo menos uma vez por mês, as mães ou pais comparecem para outra atividade. Depois de uma palestra inicial, eles são atendidos individualmente por advogados, assistentes sociais e psicólogos. Todos são voluntários, tem até consultor financeiro. O atendimento é para os familiares das crianças que são pacientes da Santa Casa de São Paulo. A ideia é garantir que, depois da alta, elas tenham como continuar o tratamento, evitando condições de vida que agravem o quadro. A saúde da criança é muito além do que a saúde física em si, né? Uma família que não tem o que comer, que não tem dinheiro para comprar um remédio, que ela não tem a atenção dos pais, ela muitas vezes acaba ficando muito mais doente e voltando para o hospital com uma frequência muito maior do que ela deveria. Seja por conta de uma goteira que tem em casa, seja por conta do antibiótico que ela não pôde comprar, ou pelo feijão que ela não tem no dia a dia. Né? E todo o trabalho depende dos recursos arrecadados com doação. Todo o trabalho do Saúde Criança é feito sem apoio nenhum do governo, só com apoios financeiros de doações. Então são doações de pessoas físicas, de instituições privadas, empresas, só que muitas vezes, principalmente para as organizações que estão começando, o apoio de empresas é muito complicado. Principalmente para organizações que não são da área de cultura e esporte, que o governo acaba financiando via a Lei Rouanet, via outros incentivos. Então, organizações que acabaram de começar, elas precisam normalmente no mínimo 2 anos para buscar alguma doação maior de outras empresas. E no nosso caso, que São Paulo só tem 1 ano, a doação via filantropia é a principal forma de captação que a gente tem. A filha de 12 anos dessa mãe tinha um tipo de câncer nos ossos que afeta crianças e adolescentes. Ela se emociona ao lembrar o dia do diagnóstico. Ela tinha que idade? 11. Tinha 11. Ai, nossa, foi um choque. Porque... Para quem passa pela angústia de ver os filhos doentes, a ajuda é fundamental. Ajuda bastante, que a gente abre mais. Tipo, se você ficar só ali naquele mundo, dentro de casa, né? Você não conhece outra pessoa, outras ideias. É mais ou menos assim, né? Dá um apoio. Dá um apoio. Por isso que eu tô aqui, né? Agora, como você me falou, o pior já passou, né? O que você espera agora, daqui pra frente? Ai, que... Cada dia melhor, né? Que nunca mais volte. A conversa e as dicas dos voluntários aliviam a dor e apontam um caminho para um futuro melhor, ainda mais depois do sucesso da cirurgia da filha. A vida vai melhorar? Vai sim. Tá melhorando já. Tá melhorando. Vamos ver agora mais alguns projetos de ação social existentes no país. São milhares de pessoas que abrem mão de seu tempo ou do conforto e vão à luta para cuidar dos outros.
Hospitais de São Paulo, Recife e Belo Horizonte abriram as portas para que palhaços vestidos de médicos possam trabalhar. Os Doutores da Alegria surgiram em 1991, levando risadas e brincadeiras às crianças hospitalizadas. Esse encontro da cultura da alegria estimula a melhora das crianças, além de potencializar relações saudáveis entre os pais e os profissionais da saúde. Boa tarde. Olá. Já passou com um bacteriologista aqui hoje? Uma das organizações de maior prestígio no país é a Associação de Assistência à Criança Deficiente, a ACD. Criada há mais de 60 anos, a entidade desenvolve um trabalho destinado a promover a prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência física, especialmente crianças, adolescentes e jovens, favorecendo a integração social. Para o empresário Horácio Laferpiva, que foi presidente da ACD, a filantropia pode ajudar a romper o muro da desigualdade e a resgatar a tremenda dívida social do país. Esse é o momento de nós fazermos a nossa própria derrubada do muro e usarmos a filantropia para conseguir resgatar essa dívida e, obviamente, aproveitar esse extraordinário ativo que nós temos no Brasil, que é a diversidade. A diversidade que está totalmente espalhada, mas certamente muito colocada, inclusive do ponto de vista cultural, nessa turma que agora está ascendendo, não é? E que, através da filantropia, poderá ter oportunidades e fazer desse país algo extraordinariamente melhor. O Marcos Flávio, do Instituto ASE, diz que a filantropia é o começo da transformação. A filantropia, ela acende uma chama nas pessoas que doam e que recebem. Mas, na minha opinião, a transformação de vida, como você citou, e definitiva e de longo prazo, parte pela palavra cidadania, que é o ser habitante de um determinado local sendo agente da própria mudança que ele quer ver nele e na comunidade. No Índice de Desenvolvimento Humano da ONU, o IDH, que mede o padrão de vida das populações a partir de dados como saúde, educação e renda, o Brasil é o país de número 84, entre os 187 pesquisados. Esse índice esconde um dado cruel. Milhões de brasileiros vivem abaixo da linha da pobreza, ou seja, não conseguem garantir a própria subsistência. Entre eles figuram crianças, adolescentes, idosos, doentes e portadores de deficiência. Como os governos não conseguem atender a todas essas pessoas, só resta a elas o apoio das organizações de assistência. Neste programa mostramos apenas alguns exemplos, mas existem muitos outros, certamente algum bem perto de você ou fácil de acessar pela internet. Que tal dar uns cliques, agora mesmo, e arregaçar as mangas? Matéria de Capa fica por aqui, voltamos no próximo domingo às 7 da noite. Uma boa noite a todos e até lá!